Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Erguemos teu nome, bradamos Jesus, pro mundo te conhecer. Uma canção pro mundo ouvir, um só nome declarar, e uma voz cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Canção que vem do céu, um só nome exaltar. Com anjos cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Pra que o mundo ouça, cantamos teu nome. Pra que o mundo veja, erguemos teu nome. Bradamos Jesus pro mundo te conhecer. Pra que o mundo ouça, cantamos teu nome. Pra que o mundo veja,
Eu quero dividir com você um pensamento usando o título de Os Ciclos da Vida. Os Ciclos da Vida. Nós precisamos entender que a nossa vida ela é feita, ela é formada de ciclos. E a Bíblia Sagrada, ela mostra isso claramente. Se você prestar atenção, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é dividida em ciclos de 3 anos, de 7 anos e de 10 anos. A história bíblica, ela é desenhada em cima desses ciclos, 3, 7 e 10. Se você também olhar um pouquinho mais para a sua história de vida, sua história pessoal, você também vai encontrar esses ciclos, de 3, de 7 e de 10. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Nós estamos terminando o ano de 2019. Só que, juntamente com este ano, está encerrando-se também uma década. E, obviamente, nós vamos entrar numa outra década. Então, não é somente saindo de um ano para um outro ano. É saindo de uma década para uma outra década. E, logicamente, no início dessa nova década, nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos, ligar assim uns alertas e começar a perceber algumas coisas, né? Porque é interessante que ainda tem algumas pessoas que andam assim, né? Parece que não vê, parece que não percebe, não consegue fazer a leitura dos acontecimentos. Por exemplo, década. Por que é importante a década? 10, ele é um número muito importante na Bíblia, mas muito importante. Quando Abraão planejou que o seu filho Isaque casasse, ele falou com o seu servo Eliezer, dizendo o seguinte: eu quero que você vá na região tal, no meio da nossa parentela, e traga uma moça para ser esposa do meu filho. E aí a Bíblia diz que Eliezer pegou 10 camelos e colocou ali todo o mantimento necessário para essa jornada, 10 camelos. Quando ele chega lá na terra, ele encontra uma moça chamada Rebeca. E aí ele tinha pedido um sinal para Deus, e Deus confirmou. Ele presenteia ela com 10 ciclos de ouro, 10 medidas de ouro. Olha como o número 10 é muito importante. Abraão, para honrar a Deus, depois que Deus tinha dado a ele uma grande vitória, uma grande conquista, ele resolveu dar 10% de tudo aquilo que ele reconheceu que foi Deus que dera a ele. Ele deu 10%. Interessante nós vermos que no dia 10 daquele mês, está escrito em Êxodo capítulo 12, o povo hebreu saiu da escravidão do Egito, no dia 10. O tabernáculo tinha 10 cortinas. No dia 10 do primeiro mês, Josué e todo Israel, eles saíram lá do Egito, e no dia 10 eles entraram em Canaã, no dia 10 do primeiro mês do ano. Quando Daniel fora levado cativo com Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele foi convidado a se alimentar da mesa do rei. E ele não quis se contaminar com aquela comida dedicada aos ídolos, aos demônios. E ele disse: olha, me dê 10 dias comendo de uma comida que eu gostaria de preparar o meu cardápio. Ele pediu 10 dias. A Bíblia está cheia do número 10. Jesus Cristo, ele conta várias parábolas. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos, das 10 dracmas. A Bíblia diz que certa feita ele curou 10 leprosos. Mais de 230 vezes aparece o número 10 na Bíblia, assim com muita relevância, com muita importância, muito significativo. A Bíblia está construída, como eu disse, então em cima desses ciclos. Portanto, inicia-se agora um novo ciclo de 10 anos. O que mais tem causado dano na vida de muitos cristãos, homens e mulheres que amam a Deus e que têm sofrido alguns reveses na sua existência, é de não saber discernir os tempos, de não saber ler, avaliar estes ciclos, os ciclos da vida. E Deus nos ensina claramente, aqui em Josué, no capítulo 1, a importância de se fechar um ciclo e começar um novo ciclo. Nesse texto aqui,
eles estão de frente de Canaã. Eles têm que atravessar o Jordão e entrar em Canaã. E aí Deus fala com Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor Deus a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. O que foi que Deus disse? Deus diz assim: Josué estava desesperado para ouvir a instrução de Deus, a direção de Deus. E Deus diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Mas que coisa impressionante. A Bíblia Sagrada então nos mostra algumas coisas que, em princípio, para nós, é muito estranho, parece muito estranho. E claro, porque a Bíblia, ela fala uma linguagem espiritual e muitas vezes nós entendemos uma linguagem natural, uma linguagem material. Muitas vezes nós entendemos na alma e não no espírito. Mas a Bíblia, ela fala no espírito. E quando você vê um texto como este aqui, olha que coisa impressionante. Josué, ele está ali como servo de Moisés, e agora Moisés morre. Josué era um dos líderes, um dos príncipes, e Josué estava bastante aflito. E agora, o que nós vamos fazer? Moisés falava face a face com Deus. Ele recebia as instruções diretamente de Deus. Agora ele está morto. E eles estão querendo me eleger, me colocar no lugar de Moisés. Como é que eu poderei conduzir esse povo a possuir essa herança? Nós sabemos que quando, eu sei que já aconteceu com alguns de nós aqui, você está trabalhando num setor, num departamento, e de repente você é promovido a outro setor. Só que esse outro setor, a pessoa que estava lá, a pessoa era fera, extremamente capaz, extremamente eficiente. Aí você vai assumir a função de alguém muito competente, muito capaz. Isso significa que você tem que ser muito aplicado, muito disciplinado, para não cair os resultados daquele setor, que dirá crescer daquele setor. Quando você pega algo que já está ruim, aí qualquer coisa que você fizer aparece, cresce, porque aquilo já não estava bom. Agora aqui é bem diferente. Josué vai assumir a posição de Moisés. E ele tem uma grande responsabilidade. E ele estava extremamente aflito, extremamente angustiado. E aí então Deus aparece e diz assim: Josué, quando ele ouviu a voz de Deus, ele falou: graças a Deus, Deus vai falar comigo também, assim como falou com Moisés. Pronto, vai ficar mais fácil. Eu vou receber instruções diretamente de Deus. Pois não, Deus, fala. Moisés, meu servo, está morto. Deus, faz 40 dias que nós estamos pranteando, chorando a morte dele. Eu sei disso, Deus. Deus, eu quero que o Senhor me fale algo novo. Eu quero que o Senhor me mostre algo que eu não saiba. Por isso que eu estava dizendo que a lição divina aqui para nós hoje não é tão compreensiva. Talvez Josué naquele momento tenha ficado assim também meio chateado com essa frase de Deus. Mas o que Deus estava querendo dizer aqui era: Josué, a vida continua. Ele estava dizendo: Josué, este ciclo de deserto, esse ciclo de liderança de Moisés findou. A lição divina para nós aqui hoje é: existem coisas nas nossas vidas que acabam. Existem coisas nas nossas vidas que morrem. Planos, projetos, trabalhos, sonhos, amigos, animais. Nós precisamos entender isso. A vida é feita de ciclos. E existem alguns ciclos que simplesmente acabam, terminam. Era isso que Deus estava dizendo com Josué. Josué, Moisés morreu. É certo que não existe possibilidades de saudarmos o novo sem dizermos adeus ao velho. Precisamos entender isso. Somente poderemos entrar em uma nova década se deixarmos algumas coisas da velha década para trás. Não tem como dizer: olá, seja bem-vindo o próximo ano, sem que você deixe algumas coisas do velho ano para trás. Quando você adquiriu o seu celular novo,
você teve que dar a Deus o seu celular velho. Teve, não teve? E aquele velhinho que você tinha, aquele tijolão assim, né? Ele só fazia chamada, né? Você atendia e você fazia chamada. De repente você recebe um aparelhinho menor e o aparelhinho começa a ler a sua mente, né? Tanta tecnologia, tanta coisa, GPS, não sei o que, não sei o que. De vez em quando você pensa, será que eu consigo telefonar nesse aparelho também? Né? Existem tantas outras coisas ali, mas tivemos que deixar para trás. Quando você comprou o sapato novo, você tem que deixar o velho para trás, meu irmão. Meu irmão, quando você comprou o vestido novo, deixa o velho para lá. Quando você comprou a bolsa nova, deixa a bolsa velha para lá. Quando você comprou o dente novo, não, dente não. Não diga, ok? É piada, ok? Não diga. Diga assim, não diga. Não diga. Para a pessoa que está do seu lado, deixa o velho, não vai dizer não, né? Deixa o velho para lá. O marido vai dar uma cutucada aí agora, né? Existem coisas que são antigas. Existem coisas que são antigas, mas não são velhas. Agora, existem coisas que são antigas e velhas. Mas, pastor, não tem aí uma música que eu gosto muito dela? Eu acho que está no cantor cristão, panela velha que faz comida boa? Hã? Mas será que não é a velha dona da panela velha que faz comida boa na panela velha? Hã? Acho que estamos atribuindo vida à panela, mas não é bem a panela não. Amados, o que eu quero dizer é que para abraçarmos o novo, se faz necessário soltar algumas coisas antigas. Quando Deus fala para Josué que Moisés estava morto, Deus estava enfocando não a morte de Moisés, estava enfocando a vida de Josué. Os alvos de Josué, as metas de Josué. Deus não estava enfocando aqui somente um ciclo que estava terminando. Deus estava enfocando aqui um ciclo que estava iniciando, um novo ciclo. Inclusive eu afirmo que Josué, ele não é sucessor de Moisés. Assim como Eliseu não é sucessor de Elias. Meu Deus. Nós cristãos falamos algumas coisas, eu não sei de onde que a gente pega. E sai repetindo e não tem base bíblica. Me mostra um texto bíblico que diz que Moisés teve um sucessor chamado Josué e que Elias teve um sucessor chamado Eliseu. Amados, precisamos entender isso. Terminou o ciclo de Moisés e começou o ciclo de Josué. Assim como terminou o ciclo de Elias e começou o ciclo de Eliseu. Pense comigo. Se Josué fosse o sucessor de Moisés, ele teria que ter pelo menos uns 30%, 40% daquilo que havia nos dias de Moisés para ele suceder. Mas ele não foi pastorear Israel lá no deserto. Ele está em Canaã. Lá no deserto, eles colhiam toda manhã o maná. Agora em Canaã, eles têm que semear, senão eles não vão colher. É um outro ciclo. O que eu quero dizer é uma outra mentalidade de viver a vida. Quando eles estavam no deserto, você conhece a história, resumidamente, tinha uma nuvem em cima do tabernáculo. E quando aquela nuvem se movia, todo mundo ia atrás da nuvem. Se movia atrás da nuvem. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem ficava ali um mês, eles ficavam um mês parados. A nuvem se movia, eles moviam. Agora que eles atravessam o Rio Jordão, agora que eles estão em Canaã, não tem mais nuvem para eles seguir. Na verdade, entre aspas, a nuvem é que começou a seguir a Josué. Se Josué parasse, Deus parava. Se Josué andasse, Deus andava. Porque Deus diz assim: Josué, aonde você colocar a planta do seu pé, ali eu estou para te dar possessão. É outro ciclo. É uma outra maneira. É disso que eu estou falando. Entender esses ciclos, essas diferenças. Ah, pastor, eu estou no deserto, pastor. Você está o quê, meu irmão? No deserto. O que você está fazendo aí? Não, mas Israel atravessou o deserto, claro. Israel atravessou o deserto.
Mas a minha Bíblia diz que depois da morte e da ressurreição de Jesus, Ele nos tirou do império das trevas e nos trasladou, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não tem deserto. Então são umas coisas que a gente inventa, um evangeliquez, né? Que não tem base bíblica. O que eu quero dizer, deixa essas ideias também fora, né? Jogue isso fora. Precisamos entender esses ciclos diferentes. Para sermos exitosos no novo ciclo, nós devemos deixar o anterior. No próximo ano, inicia-se uma nova década, como eu disse, um novo ciclo. A soberania de Deus vai se manifestar, amados, nesse próximo ciclo de forma inigualável. Preste atenção no que eu estou falando, anote aí, preste atenção. Aliás, no dia 31 é o dia que nós liberamos, profetizamos, declaramos. Mas Deus, Ele não está no controle. Vocês já sabem disso, né? Sabem disso, sabe? Sabe, Deus não está no controle. Mas como assim, pastor? Quando você diz Deus está no controle, você está querendo jogar o abacaxi para as mãos de Deus. A batata quente está com Deus. Deus está no controle. Não. A Bíblia diz que os céus e os céus dos céus pertencem a Deus. A terra, Ele deu-a aos filhos dos homens. O controle é nosso. A soberania é de Deus, mas o controle é nosso. E nessa soberania, a partir do ano que vem, amados, haverá mudanças assim profundas em muitas áreas. Por exemplo, política. Haverá mudanças profundas na política. Haverá mudanças profundas na economia. Na maneira de se fazer esportes, haverá uma mudança profunda. Na educação, mudanças profundas. Na saúde, mudanças profundas. É uma nova década, é um novo ciclo. Começa algo diferente, precisamos entender isso. Agora, é necessário também nós pararmos, olharmos no espelho, respirar bem fundo, olhar no fundo dos nossos olhos e dizer o seguinte: eu vou mudar algumas coisas na minha vida. Alguns maus hábitos, alguns costumes que eu tenho, eu vou ter que mudar. Esse ano eu enganei a mim mesmo dizendo que ia fazer ginástica e não fiz. Agora esse ano eu vou fazer. Meu Deus! Esse ano eu disse que ia emagrecer e engordei. Mas esse ano agora eu vou emagrecer. Amados, são coisas que você engana você. Não é assim? Acertei alguém aí? Não, né? Se Josué quisesse que Deus usasse os mesmos métodos que ele usou durante o tempo de Moisés, eles teriam que voltar para o deserto. Teriam que voltar para lá. Irmãos, os estudiosos, os especialistas, né? O jornal, você vai dar uma fofoca aqui, né? O jornalista é assim, quando ele quer trazer uma informação de uma matéria, ele não tem segurança, não tem base, ele diz que são os especialistas. Só que eles nunca citam quem são os especialistas, né? Os especialistas dizem que o planeta está aquecendo. Mas quem são os especialistas? Mas os especialistas estão dizendo que nos próximos 5 anos surgirão mais novas profissões na face da terra do que aconteceu nos últimos 50 anos. Você pode imaginar isso? Nos próximos 5 anos surgirão coisas, novidades, tecnologias, equipamentos, profissões que nos últimos 50 anos não existiram. Nós precisamos entender que está surgindo coisas novas. Um novo ciclo está acontecendo. Portanto, na nossa fé, na nossa área de fé, precisamos repensar a nossa vida de oração. Precisamos repensar a nossa vida de leitura bíblica. Precisamos repensar algumas das nossas estratégias de vida, métodos de vida. Repensar a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Sobre oração. Antes você orava porque era obrigação orar. Agora você ora porque você ama ter comunhão com Deus. Meu Deus. Antes você orava somente para pedir. Deus, eu preciso, em nome de Jesus, amém. Agora você ora também para agradecer, pois você sabe, você está consciente de que tudo aquilo que Jesus Cristo tem e é, você também tem e é.
É diferente. É diferente. Antes você lia a Bíblia por uma estatística, né? Esse ano eu prometi em janeiro que lia até Apocalipse, né? Mas não consegui, né? Enfim, né? Quantos de vocês conseguiram? Quase nunca consegue, porque a gente começa a ler Bíblia por estatística. E quando você lê Bíblia por estatística é uma coisa horrível, terrível. Chega na genealogia, você pula. Ainda se você for ter filhos e tal, você se inspira, né? De repente, tem alguns nomes ali, né? Nabucodonosor, Mefibosete, vai ser o nome do menino, né? Mas você não vai ter mais filhos, então você não quer ler mais genealogia. Agora você começa a ler a Bíblia Sagrada, não mais por estatística, mas por deleite, por prazer. Senhor, como eu amo a Tua palavra. Você quer mergulhar nos mistérios da palavra de Deus. Você quer se alimentar da palavra de Deus. Antes você vinha aos cultos porque você tinha medo de que Deus iria pesar a mão em você. Mas agora você vem ao culto porque você entendeu o segredo da comunhão entre os irmãos. Você entendeu o segredo de cultuar a Deus como corpo. Você entendeu o que significa: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pense comigo, Jesus é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo. Faça um gesto assim com a sua mão, levante um pouquinho a sua mão. Foi a cabeça que levantou a sua mão, ou foi o corpo que levantou a mão? Você percebe a importância do corpo? Você percebe a importância do corpo? Antes você dizimava e ofertava com medo de Deus pesar a mão e você ia à falência, perdeu o emprego. Lembra dessa fase? Lembra? Mas agora você dizima e oferta como filho que reconhece que a mão de Deus não está aí para pesar sobre a sua vida, mas para te ajudar a prosperar. Você vê diferente. Agora você entende que a mão do nosso Pai Celestial é bondosa, é cheia de graça. Hoje você dizima, você oferta com amor, com gratidão. Você quer honrar a Deus pelos benefícios, tantos benefícios que Ele tem feito a você e toda a sua casa. Antes você lutava contra o pecado por medo de Deus. Eu não vou pecar, porque senão Deus pode jogar um raio na minha cabeça. Agora hoje você rejeita o pecado, porque você ama Deus. Você ama Deus. Hoje você rejeita o pecado porque você quer viver a vida nova, da nova natureza divina, viver como nova criação. As coisas velhas ficaram para trás. Vocês estão me entendendo? Diga aleluia. Jesus Cristo diz que um vinho novo se coloca em odres novos. É necessário uma metanoia, uma mudança de mente para receber um novo ciclo que o nosso Pai Celestial está nos dando. Mudança de mente, metanoia. Amados, veja isso. O Espírito Santo de Deus convenceu você e a mim, um tempo atrás, de pecados. E nós dissemos, eu quero Jesus, preciso da salvação. Pronto, recebemos a salvação em Jesus. Nesse momento a Bíblia diz que o Espírito Santo vai habitar no nosso espírito. O nosso espírito é uma nova criação. Nasceu de novo, o nosso espírito. Mas você tem uma alma. A sua alma é formada pela sua mente, pela sua vontade, pelas suas emoções. A sua alma, mente, vontade e emoções permanece a mesma. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos que renovar a nossa alma. E como é que eu faço isso? Através da palavra de Deus. Palavra de Deus. Esses dias veio às minhas mãos um livro, um livreto. Um homem que inspirou tremendamente, influenciou tremendamente a vida do irmão Kenneth Reagan. O Ronald é o filho dele, Kenneth Reagan. E quando ele, ministrando, ele falou desse irmão, eu fui atrás. E aí eu consegui o material dele, está em inglês, eles estão traduzindo agora. É um livro muito legal. Eu já li nas últimas semanas aí, eu li esse livro 18 vezes. Irmãos, eu li 18 vezes. Eu preciso renovar minha mente. Eu preciso renovar a minha mente.
O Espírito Santo habita no meu espírito, Ele renovou o meu espírito, Ele vivificou o meu espírito. Agora, pela palavra eu renovo a minha mente, eu recebo a cura no meu corpo. Consegue ver o processo? Vemos o exemplo de quando, por exemplo, os aplicativos para os transportes de passageiros surgiram. Lembra? Os antigos meios de transportes debateram, protestaram. Não pode, aqui não vai ter. Eles não entenderam que estava iniciando um outro ciclo. Eles não entenderam que estava mudando. Conversando com o irmão, ele é piloto, motorista de táxi, ele diz, pastor, esses aplicativos agora, eu não sei o quê. Falei para ele, irmão, esses dias, eu cheguei de uma viagem, estava com uma malinha na mão, cheguei lá no aeroporto e fui pegar um táxi. Parei na frente do táxi, o taxista lá dentro, apertou um botãozinho, não sei aonde lá, e abriu o porta-mala. Fiz assim, puf. Eu olhei o porta-mala aberto, eu estava em pé, a minha malinha era pequenininha, eu abri a porta de trás, botei a mala e sentei. O motorista olhou para mim, olhou, saiu, foi lá e fechou o porta-malas. Sabe quando que um motorista de aplicativo faria isso? Nunca. Ele vai lá, ele pega a sua mala, ele abre a porta, ele te dá um copo de água gelada, ele diz se o ar-condicionado está muito quente, está muito frio, Aí eu falei para esse irmão, motorista de táxi, irmãos, quando vem os impostos, as novas taxas, eu nunca vi vocês fazerem passeatas na cidade dizendo o seguinte, não aceitamos imposto. Vocês simplesmente repassaram para o consumidor. Agora vem alguém oferecendo um serviço de melhor qualidade, mais barato. Você diz que não pode? Novo ciclo. Novas épocas. Queridos, e assim. Eu quero deixar uma palavra de ânimo, encorajamento a todos. Se prepare para um novo ciclo. Se prepare para um novo tempo. Está começando novas e grandes possibilidades. Entenda isso. Novo ciclo. Vejamos quão grandioso é o novo que o nosso Pai Celestial está preparando para nós. Olha lá, 1 Coríntios 2,9. Olha esse texto. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu. É novo? É novo? É. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. É novo? É. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode pensar, você pode ver quão novo, quão grandioso é o que Deus está preparando para mim e para você? Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu a mente, o coração humano, nenhuma mente imaginou. Não podemos continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, esperando resultados melhores ou diferentes. Precisamos entender isso. Por isso a fé, a Bíblia diz que ela é a substância daquilo que se espera. O que se espera, o que está diante de nós. A fé é aquilo que está diante de nós. Amados, o maior e mais poderoso ciclo iniciou-se com o nascimento de Cristo Jesus. E muita gente não se deu conta disso. Quantos creem que Jesus Cristo veio inaugurar um novo ciclo sobre a terra? Amém. Olha esse texto de Romanos capítulo 5, versículo 14. Todavia, a morte reinou, governou, dominou, desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés. Estamos vendo aí um ciclo. Aqui vemos o ciclo desenhado. Os ciclos estão desenhados na Bíblia. Aqui nós chamamos de o ciclo do governo da morte, de Adão até Moisés. De Moisés até Jesus Cristo, a Bíblia diz que a lei reinou. Nós chamamos de o ciclo do governo da lei. Primeiro ciclo, o ciclo do governo da morte. De Adão até Moisés. De Moisés até Cristo, o ciclo do governo da lei. Olha esse texto, por gentileza, de Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei, o fim de um ciclo, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então a lei de Moisés até Cristo, o segundo ciclo, chamado ciclo do governo da lei. Da ascensão de Cristo até a segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que o que está reinando, o que está governando é a graça. Nós chamamos de o ciclo do governo da graça, aleluia. Olha esse texto de Romanos 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Se o fim da lei, que foi dado por Moisés,
ok? É Cristo. Então, em Cristo começou o ciclo da graça e da verdade. É o que a Bíblia está dizendo. Então, aqui nesse desenho nós temos 3 grandes ciclos. O ciclo onde a morte governou e reinou, de Adão até Moisés. Onde a lei governou e reinou, de Moisés até Cristo. Onde a graça governa e reina, da ascensão de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Posso ouvir um amém? Este último ciclo é o ciclo onde nós estamos vivendo. Nessa dispensação divina, nessa dispensação de Deus. O ciclo da graça e da verdade. Mas às vezes nós não exploramos isso. Nós sabemos muito bem como se vivia debaixo da lei, como se vivia antes da lei. Mas nós não exploramos ainda esse terreno, essa riqueza que é o ciclo da graça. Eu quero conversar um pouquinho, usar como subtítulo aqui, Jesus Cristo é a nossa propiciação. Como é o governo da graça de Deus? Vamos encontrar a resposta para essa pergunta em Êxodo, quando Deus pede para Moisés construir o tabernáculo. Olha o que diz aqui os versículos 10 e 11 do capítulo 25. Faça uma arca de madeira de acácia. Uma arca de madeira de acácia. Acácia não é um pinheiro, não é um cedro, não é um eucalipto alto. A acácia é uma árvorezinha baixinha, toda retorcida, parecendo as árvores do cerrado brasileiro, toda baixinha assim. Para se fazer uma tábua, é necessário pegar vários pedacinhos, planar, colar, juntar para você poder ter uma tábua. Olha o que Deus diz, é cheio de nó. Pergunta para mim, por que madeira de acácia? Porque fala da nossa natureza carnal. Cheio de nó, difícil, torta. Precisa passar plano, e passar lixa, todo domingo passar lixa, todo domingo passar lixa. Esses dias eu saí suado aqui de cima, eu já estou suado. Saí suado, a Rose falou, mas está suado. Eu falei, pois é, passar plano não é fácil. É brincadeira, é brincadeira. Mas olha o texto aqui, ó. Faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Uma caixa de madeira. Uma caixa de madeira. 1,10 m por 70 por 70 de altura. Ok? Revista de ouro puro. Você sabe que o ouro é uma figura, é um tipo da santidade, da pureza. Ouro fala de pureza, santidade. Ele diz, revista essa caixa de madeira de ouro puro, por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Ah, pastor, Deus só quer o meu coração. Meu exterior não. Por dentro e por fora. Não, pastor, a aparência não é tão importante assim. A santidade é lá dentro. Por dentro e por fora. Hello. Hello. E faça uma moldura de ouro ao seu redor, diz o texto sagrado. Faça uma tampa. Olha que diz agora o versículo de número. Qual que é o próximo? Isso, 17. Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. E qual que é a altura da tampa? Qual que é? Hã? Não tem. É só uma tampa. Qual que é a espessura dela? Também não tem. Tem uma outra versão, nesse mesmo versículo 17? Olha lá. Igualmente farás um propiciatório. Diga, propiciatório. Essa tampa é chamada de propiciatório. De ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado, ou seja, 1,10 m por 70. Dá para voltar na outra versão lá, que fica uma linguagem mais fácil. Faça um propiciatório. O versículo 18. Com 2 querubins de ouro batido nas extremidades. Essa tampa, de 1,10 m por 70, vai ter um querubim aqui, um querubim ali. Ok? Nas extremidades. De ouro puro batido. Os 2 querubins. Ok? Não pode ter nenhum outro. E você vai colocá-los na extremidade da tampa. Olha o versículo 22, por gentileza. Ali sobre a tampa, ali sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins, que se encontra sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Ali sobre a tampa, no propiciatório. A palavra propiciatório no hebraico é
Uma palavra muito significativa, muito representativa. Caborete. Caborete significa lugar de expiação. Lugar onde Deus recebe o perdão. Propiciação, favorecimento, graça. Ali sobre a tampa, eu me encontrarei com você. Ali no propiciatório, ali sobre a tampa, eu me encontrarei com você. Ali no lugar onde o sangue substituto for derramado, ali eu falarei contigo. Ali você vai encontrar favor, amor, graça e abundância. Ali no propiciatório. Veja bem, a arca, a caixa, revestida de ouro por dentro e por fora, 1,10 por 70 por 70 de altura. A tampa, 1,10 por 70. Não tem medida de altura. 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Quando é que Deus mostrou, manifestou, materializou o amor dele por nós? Quando? Quando ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos, o quê? Ele enviou Jesus para que pudéssemos viver por meio, viver através de Jesus. Mas olha que coisa impressionante. Eu não escrevi isso ontem, te garanto. Ele enviou Jesus, não para que pudéssemos viver pelos nossos esforços, viver pela obediência à lei, não. Mas sim viver por meio de Cristo, por meio dele, viver pelos méritos dele, para que pudéssemos ter o que Jesus Cristo tem, viver pelas conquistas dele. Você acha que ter o que Jesus Cristo tem é suficiente para você? Sim ou não? Ter o que ele tem é suficiente para você? Basta? Claro que basta. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E agora você pode viver por meio dele. Eu digo que você é ilimitado. Viver por meio dele. Agora, se a Bíblia diz que Jesus Cristo, o amor do Pai, se materializou ao enviar Jesus para vivermos por meio dele, por que eu e você caímos na tentação de fazermos algumas obras para Deus, para recebermos de Deus alguma bênção? Como se não fosse suficiente viver por meio dele. Consegue entender isso? Ontem, ainda bem que acho que os vizinhos não estavam com as janelas abertas. Eu estava fazendo um lanche e resolvi ligar a televisão. Na hora do almoço, liguei a televisão, passei um canal, passei outro, e tinha lá um programa cristão, evangélico. E o pastor estava dizendo o seguinte: você tem que fazer o sacrifício. Você tem que sacrificar. Eu não vou imitar o sotaque, vocês vão saber quem é. Você tem que trazer o seu tudo no altar. Se você não trouxer o seu tudo, venda o seu apartamento, venda a sua casa, venda o seu carro e coloca o dinheiro aqui. Se você não fizer isso, você é um crente fake news. Você é um falso, você não crê. Aí eu, vendo aquilo, eu dei um grito na sala, estava sozinho. Eu dei um grito na sala, estava sozinho, eu não aguentei. Eu disse: não! Aleluia! Irmãos, a Bíblia diz que o amor de Deus se manifestou, dando Jesus para que eu e você possamos viver por meio de Jesus. Você consegue entender isso? Viver Olha, desculpa, eu guardei o bebê. Viver por meio dele. O texto bíblico é muito claro. Olha o versículo 10. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação.
pelos nossos pecados. Como propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? É o ato de justificar, de declarar justo o pecador pelo derramamento do sangue. Propiciação, no dicionário da língua portuguesa, é favorecimento, graça, dádiva. Propício é um disposto favoravelmente, compadecido, que tem as características adequadas e necessárias para aquilo que é bom, favorável, graça, favor. A tampa do propiciatório, para que pudéssemos ser propícios, aceitos por Deus. E aí vem Jesus como nosso propiciatório, como nossa propiciação, diz o texto. Alguns querendo debochar da graça estão falando que, cuidado, os crentes agora estão pregando a hipergraça. Falar hipergraça é querer colocar medida, tamanho naquilo que Deus diz que não tem medida. Qual que é o tamanho, a altura da tampa da arca do propiciatório? Qual que é o tamanho? Não tem. Qual que é a medida da graça? Não tem. 2 Coríntios 5:21 diz, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Meu Deus. Deus fez com que Jesus recebesse os nossos pecados, para que em Jesus nos tornássemos justiça de Deus. Justiça é o estado perfeito. Nos tornássemos justos. Você crê que Deus pegou o seu pecado, a sua iniquidade, a sua transgressão e colocou sobre Jesus na cruz? Você crê sim ou não? Sim. Então você tem que crer que você é justo. Não faz sentido você dizer, Senhor, aqui sou eu, pecador, miserável, Deus. Deus olha e fala assim, escuta, eu já coloquei o seu pecado sobre o meu filho. Agora você está dizendo que está de novo em você? Outra versão diz assim, Cristo não tinha pecado nenhum, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Dessa forma, nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio, através de Cristo. Quando Jesus Cristo foi pregado na cruz, os nossos pecados foram transferidos para Ele. A nossa culpa foi transferida para Ele. As nossas doenças também foram colocadas sobre Ele. Seu corpo esmagado pelos nossos pecados, nós cantamos. Jesus Cristo morreu a nossa morte, Ele nos substituiu. Esta é a história da cruz. Por isso, a minha história começa com a história da cruz, não antes. A morte de Cristo Jesus deu início ao meu ciclo de vida abundante, de vida com paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, eu tenho paz com Deus, eu tenho acesso à presença de Deus. Nada está entre eu e Deus, eu tenho paz, shalom com Deus. Meu Deus. A Bíblia Sagrada chama esse ato de remissão, livramento da escravidão. Remissão ou perdão significa apagar da memória algo como se nunca tivesse existido. A Bíblia diz que nós somos uma nova criação. Você não está se tornando, você não está evoluindo. Não, você é. Diga amém, pelo menos. Agora que essa obra foi feita, disponibilizada a nós, nós devemos crer, receber, agradecer essa obra. Em Romanos 5,17 diz assim, se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais do que todo o transtorno que o pecado de Adão causou à humanidade, mas muito mais benefícios a obra de Cristo causou, disponibilizou para a humanidade. Agora é interessante que eu e você temos uma facilidade em crer nas consequências do pecado de Adão e não cremos nas consequências da obra da cruz. Estão me entendendo? Olha novamente o texto, por gentileza. Muito mais aqueles que lambano, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Qual que é a medida do propiciatório? Não tem altura. A imensa provisão da graça e a dádiva, o dom da justiça reinarão quando?
agora em vida por meio de um único homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amados, que tamanho tem a graça? A graça, a propiciação de Deus não tem medida. A Bíblia Sagrada diz que ela é uma imensa provisão do amor do nosso Pai Celestial. Aquele que não poupou o seu único filho, antes ele entregou por todos nós. Por isso que ele não disse, a tampa, o propiciatório vai ter 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros de altura. Ele não disse, ele não deu essa medida. Chamar isso de hipergraça é reduzir o amor de Deus a não valorizar a mais perfeita obra do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eles estão chamando isso de hipergraça, zombando, debochando da mensagem da graça. Está querendo colocar uma medida. A graça não pode ser medida. Ela é uma imensa provisão do amor divino. Falar em hipergraça é querer colocar medida, tamanho naquilo que Deus diz que não tem medida. O propiciatório não tem altura, pois alcança o mais vil pecador lá no mais profundo abismo e o coloca de uma forma mais santa, justa e perfeita diante do trono de Deus. Isso é propiciação, isso é propiciatório, isso é favor, isso é graça. Meu Deus, aleluia. Esse é o novo ciclo. Não é o ciclo do governo da morte, não é o ciclo do governo da lei, é o ciclo do governo da graça. Este é o nosso ciclo. Essa é a nossa dispensação. Se você puder, se você quiser, diga comigo assim: eu creio que Jesus Cristo levou os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo levou as minhas doenças. Eu creio que Jesus Cristo me fez justo. Eu creio que sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu creio que sou uma nova criação. Eu creio que sou mais que vencedor. Eu creio que hoje inicia-se um novo ciclo na minha vida, na minha família, no meu ministério, nas minhas finanças, no meu trabalho. Porque eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece. Aleluia. Se você crê nisso, aplauda o Senhor com alegria. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom